Beleza, pessoal? Voltamos aí então para mais um vídeo do canal BioReiki Consciência. Antes de qualquer coisa eu quero pedir desculpa, né? Fiquei uma semana aí sem postar o vídeo, falei que ia ter um vídeo na segunda-feira passada, né? Não coloquei o vídeo. Infelizmente eu acabei aí na semana retrasada perdendo no final de semana meu pai, e por isso não deu mesmo para postar. Peço desculpas, né? Mas vamos ficar aqui firme e forte, continuar a batalha. Tem uma coisa que ele me ensinou, é que a gente tem que ficar lutando até o último segundo, né? Então estou aqui de novo para mais um vídeo. Como eu tinha falado lá no vídeo anterior, no último vídeo que eu coloquei no canal, a gente falou lá sobre o histórico, né, do problema ambiental da Amazônia, falou sobre a Mata Atlântica também, né, sobre a formação da Amazônia um pouco. Comecei a falar um pouco sobre o histórico de desmatamento, de tentativas de colonização lá da região amazônica na era militar. E agora, né, como eu tinha dito, vamos começar a falar sobre as coisas mais recentes. Bora pro vídeo. Bom, para começar, é sempre importante falar, né, que a ideia desse canal não é falar sobre questões políticas, né? A ideia do canal é falar sobre ciência, só que no caso do meio ambiente, as questões políticas tangem, né, as questões científicas, ambientais e tudo mais de maneira muito incisiva. E ultimamente tem feito isso de maneira mais forte ainda. Então não tem como a gente passar, né, por cima dessas coisas sem comentar, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, então para falar agora sobre as questões políticas atuais e o meio ambiente, que eu acho que vai muito além da questão da Amazônia, né? A Amazônia talvez tenha sido a gota que transbordou o balde aí, né, nessas questões ambientais, mas o problema já é muito mais antigo, né? Agora, uma outra coisa que é importante da gente comentar também é que a gente está vivendo num momento de tensão muito grande. A gente não, né? O país foi meio que dividido entre os apoiadores de um determinado partido e os não apoiadores ou os apoiadores do outro partido. Isso é muito ruim porque impossibilita praticamente os diálogos, né? É muito difícil a gente olhar para o governo atual e falar que não tem uma catástrofe ambiental a caminho, né? Ou já acontecendo. Mas mesmo assim algumas pessoas ainda se apoiam, por exemplo, em argumentos do tipo, antigamente também tinha problemas, né? Ou antigamente, onde estavam os manifestantes antigamente que não se manifestavam, né? É um argumento bem fraco, bem falho, né? Basta você fazer uma pequena pesquisa que você vai ver que os manifestantes estavam nas manifestações, né? Mas enfim, uma coisa a gente tem que realmente aceitar e entender, né? As questões, os problemas ambientais não são uma invenção do governo atual, né? Sempre tivemos problemas na questão ambiental, sempre tivemos dificuldades, né, em relação a políticas relacionadas ao meio ambiente, porque o meio ambiente nunca foi, né, uma prioridade para o governo brasileiro, enfim. Mas então por que agora, né, as pessoas parecem que estão mais... Isso é um fato, né? Por que agora as pessoas estão mais enraivecidas, não sei, talvez seja a palavra, ou mais afoitas por manifestações, ou criticando mais intensamente, né? Tem um monte de explicações possíveis para isso, mas outros governos anteriores no Brasil, falando da história mais recente, né? Por exemplo, pegando lá o governo do PT, que é talvez o mais criticado pelas pessoas que defendem o governo atual, tinham problemas ambientais? Tinham, claro que existiam, né? Por exemplo, lá no começo, se a gente lembrar um pouquinho, no começo do governo do Lula, uma expectativa muito grande se criou, né, em relação a questões ambientais pela indicação da Marina, né, como ministra do Meio Ambiente, né? As pessoas ficaram muito animadas, muito empolgadas com essa ideia, porque a Marina, goste dela ou não enquanto candidata à presidência da República, o que a gente não pode descartar é o fato de que ela sempre foi sim uma ativista ambiental, principalmente em relação às questões da Amazônia. Então, com certeza, para uma pessoa com esse tipo de envolvimento assumindo o Ministério do Meio Ambiente, as expectativas eram grandes, né? Porém, acabou que ficou um pouco frustrado, né? Depois que o governo começou, logo de cara a gente teve alguns problemas, por exemplo, em relação à borracha dos pneus uruguaios, né?
O Uruguai estava passando por um momento difícil, né? E uma das coisas que eles estavam comercializando lá era a questão dos pneus recalchutados, não eram pneus novos, né? Pneus recalchutados. E aí o Brasil, para tentar dar um apoio, né? O governo Lula lá para tentar dar um apoio e tentar melhorar as relações, né, entre os países aí do Mercosul, acabaram, nesse momento aí, acabou aceitando a entrada desses pneus no Brasil e, mais ainda, né, acabou tirando a taxa que tinha para que esses pneus entrassem, né, a taxa que o Uruguai pagava para que os pneus pudessem ser trazidos para cá. E isso com certeza é um problema ambiental, né, porque o pneu recalchutado ele vai durar menos e depois quando ele acabar, né, não ter mais uma utilidade, ele tem que ser geralmente incinerado. Isso é uma questão ambiental problemática que ia ficar aí na conta do Brasil, né? Obviamente o Ministério do Meio Ambiente se opôs a isso, mas, né, as questões internacionais, as questões econômicas acabaram falando mais alto. Então está aí um grande problema que houve em relação a esse governo, por exemplo, nas questões ambientais, né? A gente não pode dizer que nunca teve problemas. Outro problema, por exemplo, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, quando dentro de um boom da soja, né, como a gente costuma chamar, houve lá uma plantação ilegal de soja no Rio Grande do Sul. Ilegal por quê? Porque eles usaram soja transgênica, que não era autorizada ainda, né? E aí, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente né, colocou contra a utilização dessa soja, né, a colheita e comercialização dessa soja. Mas aí outros setores do governo, visando a questão econômica e tudo mais, acabaram pressionando para que pudesse ser liberado e no fim foi liberado. Um outro problema ambiental grave aí, né, que foi a utilização dessa soja transgênica, que tem um monte de poréns, né, um monte de coisas que tem que ser levado em consideração em relação ao meio ambiente e até à saúde, né? Mas enfim, mais um problema que a gente teve aí nesse governo do Lula. Mais para frente, adiantando um pouquinho para não ficar muito longo, se a gente pegar, por exemplo, o governo da Dilma, também teve um monte de questões ambientais polêmicas, até mais polêmicas, né? Por exemplo, com a questão do novo Código Florestal, né, que foi revisado lá no governo Dilma, que foi, né, revisto no governo Dilma, o Código Florestal que antes, né, o anterior vinha lá de 1965, dentro do período militar, foi feito, e aí o governo Dilma, a partir de pressões, mais uma vez, principalmente dos ruralistas aí, foi rever o Código Florestal e nessa revisão tiveram muitos problemas, né? Por exemplo, com a diminuição das áreas de reserva legal, com a diminuição da área de mata ciliar, né, prejudicando aí o assoreamento dos rios, né, diminuiu bastante essa questão da mata ciliar. Teve também problemas com a anistia que foi dada para as pessoas que tinham degradado trechos de floresta nativa, né, que segundo o Código Antigo essas pessoas eram obrigadas por lei a restabelecer, a restaurar essas áreas de reserva, mas aí o governo acabou, nesse novo código, anistiou tudo aquilo que tinha sido degradado, tudo aquilo que tinha sido feito, cometido de 2008 para trás. Ou seja, um monte de gente que deveria, um monte de áreas, aliás, que deveriam ser reestruturadas, restabelecidas, né, reflorestadas, acabaram que não precisaram ser mais. Então foi com certeza um problema muito grave e com certeza durante esse período aí de discussões, uma coisa que é importante lembrar, né, dentro do governo Dilma, dentro desse governo do PT, coisas que a gente não concordava acabavam acontecendo, mas diante de muita discussão, né, se discutia, se mandava para ser avaliado, depois era vetado, não era uma questão assim de impõe, né, coloca lá uma medida provisória e acabou, tem que ser feito assim, né. O Código Florestal depois foi revisado mais uma vez aí dentro do governo Temer e piorou ainda mais a situação para algumas questões ambientais que já tinham ficado um pouco ruins, né, mas ainda tinha, né, o governo tinha tentado fazer um meio termo, um meio campo, mas aí no governo Temer piorou bastante aí em relação, por exemplo, à mata ciliar. Hoje a gente tem uma taxa de mata ciliar, uma medida de mata ciliar que obrigatoriamente tem que ser preservada,
de 10 metros, né, depois da margem do rio. E a gente sabe que ambientalmente isso é um crime terrível, né, em relação a esse tipo de bioma, de ecossistema, que é importantíssimo para a manutenção dos rios. Ainda no governo Dilma teve a questão da usina de Belo Monte, né, a construção da usina de Belo Monte, que foi autorizada pelo governo e tudo mais, e que gerou muitas manifestações, muitas críticas ao governo, né, em vários sentidos. Ambientalistas, né, criticaram bastante a construção dessa usina e se manifestaram, isso é importante dizer, bastante também, né. Mas enfim, e agora? Por que no governo do Bolsonaro parece que as coisas afloraram mais, parece que as coisas ficaram mais visíveis, né? Eu poderia dizer que tem um monte de motivos, além das questões ambientais, né? Mas como o foco do vídeo está relacionado principalmente com a Amazônia e com o meio ambiente, vamos focar só nas questões ambientais. Vamos pensar lá no começo, até antes do próprio Bolsonaro ser eleito, né? A gente tem aquele fato icônico em que o nosso atual presidente pescava em uma região de reserva, né? Uma região de reserva ecológica onde nem se podia ter a presença humana, e ele entrou lá e estava pescando tranquilão. Nesta ocasião, obviamente, né, um agente do IBAMA que acabou vendo, né, o Bolsonaro lá, acabou aplicando uma multa, né, cumprindo com o seu papel, né, para o qual ele tinha sido designado, aplicou uma multa no Bolsonaro, né. Até aí tudo bem, Bolsonaro obviamente não pagou a multa, e aí quando ele ganha a eleição, uma das primeiras coisas, né, que talvez na cabeça dele tenha sido uma das mais importantes e urgentes, que ele fez foi o quê? Exonerar, mandar embora o agente do IBAMA que tinha multado ele, né. Como princesa misericordiosa, eu vou decretar que todo mundo que foi mal comigo seja executado. Uma atitude muito madura, né? Além disso, a gente ainda tem o consultor intelectual, né? Aliás, melhor ainda, o consultor espiritual do governo, que o intelectual força um pouco a barra, que é o Olavo de Carvalho, né? Que é uma figura que tem feito muito parte aí das coisas que estão relacionadas a esse governo, e é um cara, por exemplo, que além de muita coisa absurda, né, que fala, também gosta, a gente sabe, de uma caça, né? Gosta, por exemplo, de matar filhote de urso para se sentir, sei lá, melhor, ou se sentir mais masculino, não sei. E aí continua a explicação do porquê que hoje os ânimos estão mais exaltados em relação a esse governo. Se você pensar, por exemplo, na nomeação, né, enquanto lá no governo do PT foi comemorada a nomeação da Marina como ministra do Meio Ambiente, aqui a gente tem a nomeação do Ricardo Salles. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Ricardo Salles, que é completamente inapto para a função, né? Para não dizer que é uma piada, né? Um cara desse, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente só diz que ele é inapto para a função, né? Por quê? Primeira coisa, ele não tem absolutamente nada a ver com questões ambientais, nunca teve, né? O cara é formado em administração e direito. E, aliás, a única coisa que ele tem de fato dentro do currículo dele de ligação com questões ambientais é o fato dele ter sido secretário do Meio Ambiente, né, no estado de São Paulo, e ter sido condenado por improbidade administrativa neste caso. Pensando no porquê, então, que as pessoas... olha lá, né? Sempre pensando nisso aí. Por que as pessoas estão tão exaltadas com o governo? É um governo que, além de fazer muita coisa errada no sentido, muitos absurdos, né? Muita barbárie nesse sentido ambiental, ainda é um governo provocativo, né? Quando as pessoas, né, da área ambiental começaram a fazer críticas à nomeação do Ricardo Salles, críticas óbvias, né? Aí o presidente o presidente Bolsonaro vai e fala dá uma entrevista dizendo que se as entidades ambientais, se os ambientalistas estão nervosos com essa nomeação, é porque ele acertou. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Se ficaram nervosos é porque eu acertei. A questão então não é colocar alguém no ministério que vá cuidar das questões ambientais. A questão era provocar, irritar, né? E aí por isso ele diz que acertou. É isso que a gente tira dessa frase do presidente. Pode fazer isso? Não.
O clima ficou mais tenso ainda, né? Em junho, por volta de junho ali, quando o INPE, né, publicou alguns dados importantes, né, em relação à conservação da Amazônia, dados que diziam que tinha aumentado 88% os alertas de desmatamento, né, na Amazônia no período comparado com os anos anteriores aí. E aí o que acontece? O presidente, o que se espera de um presidente, de um chefe de Estado, é que ele pegue esses dados e vai tomar alguma providência, né? Vai tentar resolver esse problema, fala, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Mas não, ele pega os dados e aí ele vai falar o seguinte, que então, chefe do INPE, lá, o diretor do INPE, que era o Ricardo Galvão, era um traidor por ter divulgado essas informações antes de ter passado para ele. A gente tem que lembrar que existe uma lei de direito à informação e há algum tempo o INPE já está de acordo com essa lei, e as informações que o INPE tem coletado já faz alguns anos estão disponíveis a público aberto sempre, né? Sempre estiveram, qualquer um pode visualizar, inclusive o presidente tem acesso a isso. Então não tem muito sentido falar que o cara é um traidor porque divulgou uma coisa que está na lei que tem que ser feito. Mas enfim, falou que o cara era um traidor e aí, ao invés de ir lá e tentar descobrir o que estava acontecendo e eliminar esses focos de desmatamento que estavam sendo ampliados, estavam aumentando, não, ele mandou embora o cara que denunciou isso, né? Desonerou o cargo do Ricardo Galvão. Na verdade, sejamos honestos, você é um cara que está lá na Amazônia e está provocando desmatamento, né? Aí você vai, né, com calma, com cautela, porque você pode ser pego, pode ser multado, né, pelo IBAMA. Você já está começando a ver que o IBAMA já está perdendo um pouco do seu papel, né? Porque, por exemplo, o nosso ministro do Meio Ambiente exonerou, além de tudo, 21 agentes do IBAMA, né? Em total eram 27, 21 foram exonerados. Então o IBAMA já perde muito a sua capacidade de atuação, né? Muitas multas do IBAMA estão sendo revisadas, né? E as pessoas estão sendo anistiadas, multas que foram aplicadas pelo IBAMA, e a taxa de multa que o IBAMA, né, costuma aplicar, né, caiu 29% de janeiro até agosto desse ano. A taxa de multas ambientais cai 29% e a taxa de desmatamento aumenta, né? Eu acho que alguma coisa não tem lógica nessa questão. Continuando com a questão da Amazônia, né, mais uma vez dados apontam, né, dados do INPE apontam que o número de queimadas aumentou muito nesse ano. Dados da NASA mostram isso também. Alguma confusão aconteceu com os dados da NASA, porque muitas pessoas usaram de maneira errada, né, as informações, porque os dados da NASA pareciam dizer que os números estavam iguais aos dos anos anteriores, né? Diferente dos dados do INPE, e aí usaram isso para poder dizer que o INPE estava errado e dar razão aí para as falas do presidente. Porém, a questão é, os dados do INPE, ele levava em consideração só o território brasileiro, né? O território da Amazônia brasileira. E os dados da NASA levam em consideração o território da Amazônia geral, né, de todos os países que ela abrange. Então, pegando essa área maior, é óbvio que os dados acabam, né, se você dilui num espaço maior, a porcentagem de casos de incêndio, por exemplo, acabam ficando parecidos. Só que o problema é que os incêndios ocorridos no Brasil estavam num número maior, né? E aí, dentro dessa liberdade que foi passada pelas ações do presidente de exonerar o chefe do INPE, né, de mandar um monte de agente do IBAMA embora, o que aconteceu? A gente teve lá o caso, né, do dia 10 de agosto, que foi conhecido como Dia do Fogo, onde as pessoas combinaram pelas redes sociais de atearem fogo em vários pontos da Amazônia, e segundo, né, relatos dos próprios atores dessa façanha, isso foi feito como uma forma de mostrar trabalho para o presidente.
as atrocidades não param, né? Quando, depois de muito tempo que a Amazônia está queimando, e membros do governo, não só o presidente, falando que isso não é um problema, que não está acontecendo nada demais, que isso sempre acontece, de fato, queimadas anualmente acontecem naquela região. Mas tem algumas questões importantes de serem lembradas. Primeiro, o período de queimadas geralmente começa em setembro, não em agosto, né? Período mais seco. Segundo, o número, né, aumentou muito em relação aos outros anos. Terceiro ponto, né, e aí falando até depois de algum tempo, né, o presidente acabou, por pressões e tudo mais, dando uma declaração em relação a isso, e na declaração ele diz o seguinte, que as queimadas são naturais, isso a gente sabe que são mesmo, e que em anos mais secos, né, como acontece agora em 2019, a tendência é que o número de queimadas aumente. E que em anos mais úmidos, né, como anos anteriores aí, a tendência era que as queimadas fossem menores. Por isso que a gente tem esse aumento do número de queimadas esse ano. Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos, infelizmente, ocorrem queimadas na região amazônica. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. A lógica é muito coerente, né? O problema é que ela não condiz com a verdade. 2019, na verdade, está sendo um ano muito mais úmido do que os últimos anos já foram, né? E mesmo com essa umidade elevada, né, que segundo o presidente teria que ter menos incêndio, a gente tem muitos mais casos de incêndio acontecendo. Incêndios em regiões, por exemplo, de preservação, né? Ou seja, incêndios que são com certeza criminosos, né? Provocados pelo ser humano. Talvez você nem saiba, mas muitas dessas queimadas são autorizadas pelo governo, né? Aliás, não só pelo governo Bolsonaro, já eram autorizadas, porque a queimada é uma técnica primitiva, né? Que é usada para limpar o solo para um novo cultivo. E o governo acabou regulamentando essa técnica, só que tem alguns critérios, né? Para você exercer, né, efetuar essa queimada, você tem que primeiro fazer um pedido, ter uma autorização. E aí com autorização, descrevendo lá qual é a área que você vai acontecer isso, né, que você vai provocar essa queimada, aí você pode fazer, mas tudo isso de maneira muito organizada e regulamentada. Essas que aconteceram com certeza não passaram por esses critérios. Uma coisa curiosa é que, né, depois de toda essa polêmica, enquanto todo mundo pensava, não, agora então, né, o presidente falou que vai mandar lá pessoas para ajudar a controlar o incêndio e tudo mais, vai ter uma ação. Porém agora o que a gente tem é que o presidente alterou um decreto que dizia que esse tipo de queimada legalizada, né, poderia ser feito com autorização, como eu disse, porém nos períodos mais secos do ano isso não poderia ser feito de forma alguma, né? Está proibido, está suspenso nesses períodos mais secos, porque, obviamente, né, num período muito seco, essa queimada que você pretendia fazer numa determinada região pode se espalhar e ficar incontrolável, né, como aconteceu aí nos dias anteriores que a gente viu. Mas o que aconteceu? O presidente ele alterou esse decreto e agora autoriza a queimada mesmo nos períodos mais secos, desde que não seja dentro da área da Amazônia Legal. Mas então, se você vive aí no sul, no sudeste, as queimadas estão autorizadas pelo presidente mesmo nos períodos mais secos. É um filho da puta! Essas queimadas já nem deveriam mais ser autorizadas pelo governo, porque é uma técnica muito ruim, né? Muito primitiva, precária e que acaba acarretando em danos para o solo, né? Não é uma coisa a longo prazo que é muito vantajosa. Quando você coloca fogo, você tem a vantagem de ser rápido, né? Você tem uma limpeza rápida do terreno e tudo mais para voltar a cultivar. Porém, o fogo ele vai causar danos a esse terreno, né? A esse solo. Vai eliminar, por exemplo, nutrientes como nitrogênio, potássio, né? Vai tirar a umidade, vai secar a umidade, tirar a umidade do solo, né? Tirando a umidade, vai promover mais a compactação do solo, vai propiciar uma erosão do solo maior e com o tempo esse solo fica impróprio para o cultivo, né? Qual que é o grande problema e que para eles não é um problema, né? Quando esse solo que eu estou queimando agora deixar de ser produtivo, eu desmato um pedaço de floresta do lado e aí continuo a ação.
Por fim, para finalizar esse assunto e no próximo vídeo falar de alguma outra coisa, a gente tem que sim pensar, eu acho que aí cabe a reflexão, eu espero conseguir, eu sei que sou um pouco agressivo e quem me conhece sabe que eu não defendo mesmo o governo atual, principalmente para as questões ambientais, mas eu tentei mesmo colocar um pouco aí sobre as questões dos governos anteriores e mostrar que de fato o problema, a crise ambiental em relação à política brasileira não é uma coisa nova, é uma coisa que já acontece há muito tempo, porém esse governo parece que deixou isso muito mais escancarado, e pior, tem essa atitude provocativa, o tempo todo provocativa com as entidades que se preocupam com essa área. E aí você, obviamente, cria um clima de animosidade que já está extrapolando os limites do território nacional, como a gente viu aí a questão da França e outros países. E para finalizar, de vez, qual que é o grande problema aí? Só para a gente ficar pensando, refletindo sobre isso. Queimar a Amazônia, queimar a Mata Atlântica, queimar o Cerrado, degradar o bioma e tudo mais, não é uma questão, pensa nisso, por favor, não é uma questão política partidária. Não dá pra gente ficar encarando como são os petistas que estão fazendo manifestação por conta da Amazônia para poder agredir o governo. Não é. Destruição ambiental é uma coisa que vai se reverter como um problema muito grave para todo mundo, seja você de esquerda, de direita, petista, do PSL, enfim, todo mundo se prejudica. Então, eu gostaria de fazer votos sinceros, o meu desejo mais profundo é que essa aversão ao meio ambiente que o governo tem demonstrado se modifique e que ele consiga perceber que é um assunto que é delicado demais para ser tratado com essa animosidade política partidária. Não pode ser um joguinho de agressões, o meio ambiente. Porque, só para terminar esse vídeo, eu gostaria de só pedir encarecidamente para que você, seja oposição, seja situação, que pense nesse sentido, que questões ambientais elas têm que estar além, acima, superiores a essas questões político-partidárias. E acho que nesse sentido, pelo menos, a gente deveria tentar não se debater, se degladiar tanto assim e tentar chegar numa solução que consiga preservar a vida, não só humana, mas de todas as espécies, que também não merecem sofrer por conta de animosidades políticas partidárias. Beleza, então? Falou e até o próximo vídeo. Valeu!